Olá pessoal, bom, hoje eu estou gravando este vídeo, que é o último vídeo da sequência das aulas do curso, sobre o texto da Grada Quilomba. Este não é o vídeo principal, né? Estou subindo junto com este vídeo a aula, o vídeo da aula que foi feita pela Júlia Jimenez, que é a estagiária que está fazendo o estágio do pai neste semestre, que fez uma aula incrível, gravou uma aula incrível, explicando para a gente várias teses fundamentais da Grada Quilomba que estão apresentadas no livro, e também fazendo uma introdução muito interessante, com indicações de entrevistas, com o diálogo da Grada com outras autoras. Eu acho que, enfim, agradeço a Júlia imensamente pela participação dela no curso, gravando o vídeo dessa aula. E eu vou deixar, junto com este vídeo aqui, que vai ser um vídeo para discutir tão somente, a partir da Grada, a relação com o conceito de reconhecimento. Eu vou fazer isso de forma breve, porque esse vídeo aqui que eu estou gravando, ele vai ser complementar ao vídeo principal, que é a aula feita pela Júlia, tá bom? Então eu agradeço bastante. Neste vídeo vocês vão ter a indicação do link também para a aula da Júlia, e também vai seguir pelo Moodle, como aconteceu com todos os outros vídeos do curso, segue pelo Moodle o próprio vídeo também da Júlia, tá bom? Bom, a ideia de terminar o curso com a Grada, a partir desse livro já muito fundamental, Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, tem a ver com uma certa ideia fundamental do conceito de reconhecimento, que para mim é muito importante. Ela aparece em alguns momentos no curso, foi costurado não só a partir da primeira unidade, mas costurado com os outros autores e autoras que a gente leu, da parte crítica do curso, segunda unidade, e tem a ver com, como eu expliquei lá no início, né, acho que na aula de apresentação do semestre, tem a ver com uma ideia que para mim é muito importante, que é trazer essa noção de reconhecimento de novo para o campo da experiência, das experiências cotidianas. Para mim isso é fundamental. O livro da Grada está unificando isso, está pensando o racismo a partir dessas experiências cotidianas. Ela chama isso de racismo cotidiano. E eu acho que a gênese do conceito de reconhecimento ela precisa estar posta aí. Sobretudo na versão que o Honneth apresenta em Luta por Reconhecimento, não naquele grau de abstração do Honneth, porque aqui a gente tem uma discussão mais concreta apresentada pela Grada a partir dessa noção, né, da experiência de racismo cotidiano. Então a gente pode fazer um vínculo desses conceitos em relação ao seguinte ponto. O conceito de reconhecimento ele tem duas possibilidades interessantes de debate e discussão. A gente viu aqui no curso pelo menos duas delas que eu acho que foram problematizadas na segunda unidade. A primeira tem a ver com a relação entre reconhecimento e políticas identitárias, essa dialética da identidade e da diferença. É uma maneira de compreender, né, quando a gente vincula reconhecimento, identidade e a constituição dessa identidade, por exemplo, a partir da noção de cultura ou de culturas, multiculturalismo, entre outras, né? A gente tem uma forma de debater o reconhecimento que muitas vezes foi mais importante na teoria política contemporânea do que esta outra que eu vou me referir, que está vinculada às experiências. Esta primeira, das políticas identitárias, ela fez parte, sobretudo, daquela maneira de abordar a questão que a gente viu a partir do texto do Charles Taylor, e também está vinculada, em certa medida, vinculada à discussão que o Habermas faz a partir dessa também articulação entre reconhecimento e Estado Democrático de Direito. Já que para o Habermas essa noção de luta para reconhecimento ela tem a ver com o conceito de autonomia política. Né? Bom, e o Honneth tem uma outra maneira de fazer a articulação desses termos. A gente viu que a própria Nancy Fraser faz uma crítica ao conceito de reconhecimento e atribui ao Honneth, por exemplo, uma versão culturalista do reconhecimento.
E ela unifica o Honneth ao Taylor. Ela também atribui uma noção culturalista de reconhecimento à própria Patricia Hill Collins, né? Mas, na verdade, há uma ampla discussão sobre reconhecimento que vai pelo campo das políticas identitárias. E a gente vê algumas críticas dessa versão. Outra formulação interessante, e esse insight aparece lá no Axel Honneth, tem a ver com a ideia do reconhecimento como uma gramática que é elaborada ou ela é produzida a partir da experiência, das noções de experiência. O reconhecimento, ele expressa uma determinada fenomenologia. Termo que a Grada utiliza aqui para falar da metodologia dela de pesquisa. Ela diz que ela aborda o racismo cotidiano e as narrativas do racismo sofrido pelas mulheres negras a partir de uma noção fenomenológica, né, da reconstrução dessas experiências. Para o Honneth isso também é importante, se a gente entender lá no capítulo 6, né, como a ideia das experiências negativas era importante para produzir o início da gramática do reconhecimento, a elaboração disso. Fundamental entender essa relação, porque a experiência negativa, que é o ponto de partida, que aparece lá no Honneth, depois ela produz padrões de reconhecimento, a experiência negativa está totalmente vinculada a algo que para o Honneth é mais do que fundamental, que são os conflitos sociais. Então, a luta por reconhecimento, ela tem um percurso que nasce nas experiências de desrespeito, do reconhecimento denegado, e ela cria a possibilidade, não uma sobredeterminação, mas ela cria a possibilidade de vincular essas experiências negativas com a motivação moral da luta por justiça, ou seja, da luta por reconhecimento por parte de indivíduos e grupos injustiçados. Essas experiências no Honneth são experiências cotidianas, ele fala disso muito, né? Experiências cotidianas de desrespeito que envolvem formas diferentes de opressão e de violência, né? Elas são tanto violências que podem ser até físicas, né? Como ele fala sobre violação física, e o Honneth também fala sobre desrespeito moral, ideológico, né? Da linguagem, da desvalorização cotidiana, que faz parte da cultura de fundo. Por exemplo, a desvalorização de mulheres, a desvalorização de minorias, desvalorização de negros, de homossexuais. Quer dizer, a desvalorização sistemática, que é cultural e institucional, ela produz também experiências de desrespeito que são sistemáticas, né, e estruturantes das relações de dominação na nossa sociedade. O acúmulo dessas experiências pode gerar um tal grau de indignação moral nas pessoas que sofrem essas experiências, que, segundo o Honneth, ela produziu motivação suficiente para os movimentos sociais demandarem essa gramática de lutas por reconhecimento. Eu acho muito importante, para mim isso é fundamental, é o elemento mais importante para mim da relação do conceito do reconhecimento, é saber de que maneira ele pode cobrir as experiências negativas e produzir uma gramática que seja, digamos, uma gramática para a compreensão da demanda política, né? Que tem uma relação importantíssima aqui que o Honneth intui. Não estou dizendo que o Honneth resolve com o conceito de reconhecimento, porque eu acho que ele não resolve, mas ele intui uma relação fundamental. Eu acho que a gente tem muitas coisas têm sido feitas do ponto de vista da pesquisa social sobre movimentos sociais para entender essa relação, que é a experiência, quer dizer, as formas de opressão vinculadas a ativismo político, a práticas políticas. Então, isso para mim, é o mais importante, e é importante no sentido também de criar agenda de pesquisa, né? Porque isso permite a gente pesquisar diferentes fenômenos, né, de opressão ou de luta antirracista e a relação com a experiência do racismo. Bom, para Grada, isso é muito importante, porque ela está pensando o racismo cotidiano de tal maneira que, metodologicamente, como ela assume, ela tem que privilegiar essa perspectiva da vivência dessas experiências e o que ela chama, né, dessa pesquisa centrada no sujeito. Isso é muito, muito importante, porque o reconhecimento é isso. É olhar essas formas de desrespeito, a gramática de luta que elas podem produzir,
a partir das práticas sociais e dos próprios concernidos nessas experiências. É isso que o Honneth, por exemplo, procura fazer, né, na virada da teoria crítica, inaugurada pelo Habermas, e que o Honneth leva adiante. A Grada, portanto, ela tem uma possibilidade da gente incorporar. Ela usa o conceito e o termo reconhecimento algumas vezes no livro, vocês devem ter notado, né? Então, o primeiro aspecto que eu acho que é crucial para a gente é esse vínculo entre o conceito de reconhecimento e a gênese desse conceito nas experiências do racismo cotidiano. É muito importante que essas experiências elas sejam amplas, que elas possam cobrir uma gama muito grande de espaços de interação social no cotidiano. Então, por exemplo, quando ela fala sobre o racismo cotidiano, lá da 79 para 80, para a página 80, lá no final ela diz assim: o termo cotidiano refere-se ao fato de que essas experiências não são pontuais. Tanto, né, não é um caso, o racismo cotidiano não é um ataque único ou um evento discreto, mas sim uma constelação de experiências de vida, uma exposição constante ao perigo, um padrão contínuo de abuso que se repete incessantemente ao longo da biografia de alguém. E ela cita no ônibus, no supermercado, em uma festa, no jantar, na família. Então, isso é fundamental. O Honneth se refere a esses espaços cotidianos de interação onde o desrespeito sistematicamente é produzido e reproduzido, e para ela isso é muito fundamental, né? As entrevistas que ela vai apresentar aqui, a narrativa dessas mulheres que ela está entrevistando, elas sempre se referem a diferentes espaços na biografia delas, e momentos de vida, na família, na universidade, no trabalho, no espaço público, né? Então, o racismo e a experiência cotidiana do racismo ela vai acontecer em vários desses ambientes de maneiras muito diversas, né? Na esfera pública e na esfera privada. Ok? Então, isso é metodologicamente importante para o conceito de reconhecimento que eu gostaria de reforçar para vocês e apresentar, né? Não só a Grada, mas também a gente viu isso, por exemplo, com a Patricia Hill Collins, né? Que também a Patricia Hill Collins traz para esse ambiente da injustiça cotidiana a questão do reconhecimento e a relação com o racismo. O segundo ponto que eu queria reforçar do conceito do reconhecimento tem a ver com o que, de maneira muito rápida, mas sempre presente, seria esse pressuposto mais normativo com que a Grada Quilomba trabalha, né? E como o conceito de reconhecimento é fundamental. O conceito de reconhecimento está vinculado à ideia do reconhecimento genuíno dos sujeitos, principalmente dos sujeitos oprimidos, excluídos, né? O reconhecimento deles como sujeitos de fato, dignos de se autodeterminar e se autorrealizar, dignos da sua liberdade e da sua autonomia em todos os momentos da sua história de vida, né? Isso é um processo de formação relacional que para ela é fundamental e é ameaçado constantemente pelo racismo. Lá na página 74, ela tem uma passagem que eu queria reforçar com vocês. Quando ela vai falar sobre a importância metodológica da perspectiva do sujeito, ela, em alguns momentos do livro, identifica 3 dimensões em que a possibilidade de constituição autônoma do sujeito podem se realizar ou, por outro lado, podem ser bloqueadas, né? Deturpadas. Então, ela diz, a ideia do sujeito, ela acontece em 3 diferentes níveis. Isso na página 74. Ela cita os 3 níveis, e isso vai voltar no livro, né, quando ela estiver analisando as entrevistas. Então, ela fala dos 3 níveis: o político, o social e o individual.
que compõem as esferas da subjetividade. Então, o processo de subjetivação acontece nesses 3 momentos e ele pode se realizar de maneira adequada ou errada, né? Porque é sujeita à violência, à opressão, ao racismo. Ela continua. De modo ideal, então existe um horizonte normativo ali para ela que é muito importante, né? Uma pessoa alcança o status completo de sujeito quando ela, em seu contexto social, é reconhecida em todos os 3 diferentes níveis. E quando se identifica e se considera reconhecida como tal. Então é interessante, veja, que a gente compreenda esse vocabulário, no caso dela, muito sensível. Ela não desenvolve isso daqui de maneira explícita no texto, mas reaparece sempre. Ela está articulando as suas análises com base nisso também. Mas veja, são 3 dimensões de reconhecimento, assim como no Honneth, mas não são veja, não são as mesmas, exatamente as mesmas dimensões do Honneth, né? O Honneth vai falar, por exemplo, lá em Luta pelo Reconhecimento, no livro, amizade, direito e solidariedade, e ela está falando em a dimensão do político, do social e do individual, né? Que são os 3 momentos da formação da subjetividade. Um pouco depois, e aí, na 74, na 75, o que ela vai dizer? O que é o racismo? O racismo é a impossibilidade desse ideal se realizar. Ele impossibilita a realização desse ideal. Ela diz: o racismo, no entanto, viola cada uma dessas esferas, pois pessoas negras e pessoas de cor não veem seus interesses políticos, sociais e individuais como parte de uma agenda comum. Certo? Então, há um ideal e o racismo é a violação desse ideal. Portanto, pessoas negras não se tornam sujeitos. É isso que ela tenta mostrar no livro. E a luta antirracista é tornar-se sujeito. Uma passagem um pouco depois, na página 82, olha que interessante o jogo entre o ideal, né, ou seja, esse ideal do sujeito a partir das esferas, das 3 esferas de reconhecimento dela, e como, exatamente como no Honneth, mas claro, estou fazendo esse paralelo com o Honneth para a gente poder elaborar da nossa maneira, né, e de maneira mais ampla, possibilidades com o conceito do reconhecimento. Mas veja, também o desrespeito é central para a Grada, né, Quilomba, central em compreender o racismo como experiências de desrespeito cotidiano. Quais são as esferas, as dimensões do desrespeito? Assim como no Honneth, que também tem as 3 dimensões do desrespeito, ela também. Quais são? Todas as 3, na página 82, todas as 3 formas de desrespeito. Quais são? Político, social e individual. Tem grande importância na vida das pessoas negras nas sociedades dominadas por brancas, porque tornam a nossa realidade real, etc, etc. E aí, veja, o que eu estou tentando mostrar? As dimensões do desrespeito provocadas pelo racismo, elas inviabilizam o reconhecimento das pessoas como sujeitos. Né? Por quê? Porque o racismo retira a autodeterminação das pessoas. Né? E o último ponto, que eu acho que é fundamental para a obra da Grada como um todo, para praticamente todas as autoras, né, e autores que a gente leu, a relação entre teoria e praxis e a possibilidade de pensar como o diagnóstico da opressão, o racismo como opressão, né? Pensar possibilidades de superação. Isso é constante. Isso é muito ou absolutamente central no Honneth.
absolutamente central, né? O vínculo entre experiência de desrespeito e motivação moral para lutar por reconhecimento. Então, experiência e política, né? Então, experiência pessoal, e essa experiência pessoal é coletivamente compartilhada, porque o racismo não é só uma experiência individual, né? O racismo é estruturante, é institucional, é cotidiano, e a relação com a política, né? E ela também, então, assim como... E a Patricia Hill Collins, fundamental, a Patricia Hill Collins, os textos dela, ela reforça muito a passagem entre a opressão e a política. Muitas vezes. E essa nova maneira de fazer política, né? E a Grada também, na página... só um segundo, que eu acho que eu perdi a página. Ah, achei. E na página 69, na verdade ela está discutindo isso já antes, né? Quando ela está tratando da noção margem-centro da Bell Hooks. E ela vai falar, ela vai explicitar essa relação, e ela diz o seguinte, na 68 para 69, a importância de entender que mulheres negras simultaneamente se colocam no centro e na margem. Não é só a Bell Hooks que tem essa proposta importante, né, para pensar resistências nesse contexto, mas também, insisto mais uma vez, na Patricia Hill Collins. Ela também. Né? Patricia Hill Collins, a gente discutiu o Outsider Within, e como esse conceito é fundamental, e é o mesmo sentido aqui. Então, ela diz assim, a Grada, da 68 para 69, a margem, quem está na margem, a margem é tanto um local de repressão quanto um local de resistência. Ambos os locais estão sempre presentes porque onde há opressão, há resistência. Em outras palavras, a opressão forma as condições de resistência. Então, eu queria fechar com essa última passagem dela, para mostrar também que o conceito de reconhecimento ele é um conceito complexo, e a complexidade dele ela está atrelada a essa vinculação da experiência negativa com a motivação da ação. Então, opressão e ativismo, ou opressão e resistência, estão vinculadas. E o vínculo é complicado. A gente tem já na literatura uma série de autoras e autores que têm criticado esta relação. Vou chamar a atenção aqui, principalmente as críticas da Nancy Fraser feitas ao Honneth. Eu falei delas na aula sobre o Honneth. A Nancy Fraser mostrando que é muito difícil para a teoria crítica, a partir dessa noção mais psicológica da experiência dos sujeitos, né, compreender a relação dessas experiências com a possibilidade da motivação da luta e da crítica dessas experiências. A Nancy Fraser chama atenção ao perigo da psicologização dessa noção de experiência que o Honneth vincula ao conceito de reconhecimento. E para a Grada, como a Júlia, a Grada Quilomba, né, como a gente viu no vídeo da Júlia, que expôs isso muito bem, e a gente viu em outros momentos aqui, como por exemplo no texto do Frantz Fanon, e para a Grada o Frantz Fanon é absolutamente central, absolutamente fundamental. Né? Essa perspectiva psicanalítica ou psicológica dessas experiências, elas simplesmente não podem ser deixadas de lado. Ou seja, o que eu estou tentando mostrar, também com o texto da Grada Quilomba, fechando o curso, é que, às vezes, críticas como a da Nancy Fraser levaram a crítica contra a identidade, levaram o conceito de reconhecimento não só para longe
do pressuposto da identidade, que é bem complicada, tem uma série de problemas de fato, mas levou para longe da noção de experiência. Então, por exemplo, no caso da Nancy Fraser, onde está o lugar da experiência na Nancy Fraser? Onde está? A gente compreende as estruturas, mas a gente não tem mais as experiências, né? A Nancy Fraser nunca pretendeu chegar, né, nesse grau de aprofundamento. Então, o custo do risco da psicologização vinculada à noção de reconhecimento ou às experiências de desrespeito, né, podem afastar o conceito de reconhecimento da própria ideia da experiência, como base, né, desse conceito para a teoria crítica. Então, acho que a Grada faz o caminho oposto, né? Ela nos ajuda a retomar uma possibilidade que eu acho que é das mais frutíferas, que é pensar o conceito de reconhecimento a partir das experiências de desrespeito. Tá? Então, espero que vocês aproveitem bastante. Eu acho que foi um curso importante, vincular teoria crítica, conceito e os debates sobre reconhecimento e racismo, antirracismo em especial, né, neste semestre.